Bom dia! E como é que está? Tudo bom? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Quando eu levanto um dia tão escuro como está, eu fico muito feliz. Por quê? Porque uma hora que eu passo com Deus, a hora que eu oro e aprendo mais da palavra dele. Sim, fico muito feliz de levantar da minha cama e respirar o ar da vida. Muita gente mais novo do que a gente já foi embora, já está morto, já está morto. Então é muito bom levantar da cama e agradecer ao nosso Deus vivo, ao nosso Deus que mora no céu, por todas as coisas boas da vida que Ele proporciona para a gente. É muito bom, gente. Muito bom desfrutar a vida, respirar o ar da vida, o oxigênio que só Deus pode nos dar. Nós ainda estamos no capítulo 35 do profeta Ezequiel. Então, como você sabe, Ezequiel estava lá na Babilônia, do rei Nabucodonosor. Já estava há muitos anos lá. E iam ficar por 70 anos de escravo para o rei da Babilônia, um rei impiedoso, um rei ímpio, muito ímpio. Por quê? Porque os judeus pecaram muito grande contra Deus, até trazendo Deus pagões dentro do templo de Jerusalém, eles trouxeram. Então Deus ficou muito profanado ali em Jerusalém. Então ele mandou o rei Nabucodonosor, um rei ímpio, acabar com a terra todinha e pegar o último rei, que se chamava Zedequias, e levar para o cativeiro. Tirou o olho dele, matou os filhos dele todinho na presença dele, tirou o olho dele e levou como escravo na Babilônia. Então agora no capítulo 35, Deus falou para o profeta Ezequiel. Desculpa, gente, um pouco cansada, mas tudo bem. Falou para o profeta Ezequiel para profetizar contra os pessoal do Edomites, contra o pessoal do Edom, o Esaú, que era irmão do Jacó, tá? Quem é o Jacó? Vamos um pouquinho mais aí atrás para descobrir quem é o Jacó. Jacó era filho do Isaac, e Isaac era o filho do Abraão. E quem era o Abraão? Abraão foi o primeiro patriarca da fé, foi o primeiro homem do mundo que na época que todo mundo estava pecando e fazendo outros deuses contra Deus, o Abraão falou que ele não. Ele foi o único que respeitou a Deus, foi o único que louvou a Deus, o Deus vivo, o nosso Deus. Enquanto todo o povo dele e outras pessoas da cidade onde ele morava estavam louvando deuses pagãos. O Abraão falou que para ele não faria. Então Abraão foi a pessoa, o único, o primeiro que louvou a Deus, que deu graça e louvou a Deus, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Aí o Abraão teve um filho que se chamava Isaque. Isaque. Isaac teve dois filhos, gêmeos, um chamado Jacó e o outro chamado Esaú. Mas parecia que o Esaú era uma pessoa assim muito, como é que fala? Muito preguiçosa. Ele vendeu, porque o Esaú nasceu primeiro. Então, o Esaú era o filho mais velho do Isaac, mas o Esaú vendeu os direitos dele como filho mais velho. No caso do falecimento do pai, ele seria a cabeça da família. Mas ele vendeu o direito dele por um prato de lentilhas.
Ele vendeu para o irmão dele, Jacó. Então ficou essa rixa entre os dois irmãos, ficou esse ódio. Então, quando Deus mandou o rei Nabucodonosor de Babilônia atacar os judeus e tirar tudo, levar tudo, destruiu a cidade todinha, a nação todinha de Jerusalém. Esse povo do Esaú, o irmão do Jacó, ficaram muito alegres e festejando. Então Deus mandou o profeta Ezequiel profetizar contra eles. Então vamos ler o Ezequiel capítulo 35, versículo 15. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada. Assolada quer dizer destruída. Assolada, destruída. Então eles estavam alegres, estavam festejando o povo do Esaú. Assim te farei a ti, assolado serás o Monte Seir. Monte Seir é onde eles ficavam, os Edomites, o pessoal, o povo do Esaú. E todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus falou, porque eles estavam festejando que os judeus foram levados escravos para a Babilônia e vão ficar lá por 70 anos, o pessoal do Esaú falou, vamos lá agora e vamos pegar a terra deles, pegar esses dois povos. Dois povos porque era o povo de Israel no norte e era o povo de Jerusalém, em Juda, no sul. Então parece que até eles mudaram lá para o sul de Israel para poder controlar a terra, para pegar a terra para eles, pegar nações para eles, né? Mesmo assim destruída, né? Eles queriam para eles. Mas Deus falou com ele que eles seriam destruídos por causa do ódio que eles tinham contra os próprios irmãos, porque o Israel era irmão. Israel, né? O Jacó foi lutar contra o anjo porque ele pecou. Ele pecou porque quando o pai dele estava velhinho, não pôde enxergar, o Isaac deu a benção para o Jacó, para o filho mais novo. O Isaac não sabia, ele pensou que era o Esaú, então ele deu a benção para o Jacó. Aí o Jacó começou como é que fala? A lutar contra o anjo, porque ele queria a benção do anjo para ele, né? Porque ele sabia que ele tinha pecado contra o pai dele, roubado a benção do irmão. Então, o anjo pegou e falou para ele, porque você lutou comigo e sobreviveu, eu vou trocar o seu nome. E em vez de ser Jacó, agora você vai ser chamado Israel. Por isso que tem a nação Israel hoje. É a nação de Deus. Não adianta você querer destruir a nação de Deus, você não vai conseguir. O diabo não vai conseguir destruir a nação de Deus, porque é a nação que Deus fez. Quem abençoar os judeus será abençoado por Deus. É o que fala na Bíblia, gente. Não é eu que estou falando, não. É a Bíblia que está falando. É Deus que está falando no seu coração. Então, é isso que aconteceu. Porque o pessoal do Edomites, do Esaú, estavam alegres, festejando a destruição dos judeus. Olha, gente, a nação dos judeus existe até hoje. Está lá em Jerusalém, a nação dos judeus. Onde é que está a nação do Esaú, do irmão do Jacó? Onde é que está a nação de Esaú? Acabou. Deus falou que ia destruir e destruiu. Hoje a nação do Esaú é o Jordão, é a nação do Jordão. Mas não tem mais Edomites lá, não tem mais Esaú, não tem o povo de Esaú lá mais, não existe. É o povo do Arábias que vive lá, muçulmanos, terrorismo. Esse é o povo que vive na nação do Jordão, no sul
no sul de Jerusalém. Então, gente, quando Deus fala que Ele vai destruir uma nação, Ele destrói. Não existe a nação de Esaú, mas a nação de Deus, dos judeus, está lá. Amém, glória a Jesus. Então vamos parar, gente. A mensagem de Deus hoje é parar com ódio de irmão contra irmão, amigo contra amiga, e filho contra irmão, ou contra pai, contra mãe. Vamos parar de inveja, vamos parar de confusão, porque o julgamento de Deus está vindo na terra dos americanos. E quando atingir essa terra, quando essa terra cair, quando a terra da América cair, e vai levar muitas outras nações com a gente na nossa queda. Muitas outras nações. Porque os nossos inimigos, a China e a Rússia e outros inimigos, depende desse país, depende dos Estados Unidos para sobreviver. A China, principalmente, vende muitas das coisas que eles fabricam lá na China, são vendidas aqui nos Estados Unidos. Então, gente, quando essa terra aqui cair, vai levar muita gente com a gente, viu? Muita gente. E o julgamento vai começar aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque o mundo inteiro está copiando os nossos defeitos, os nossos pecados. Então eu te peço, Senhor, por favor, nos dá força para aguentar o que está para vir. Por favor, Senhor, nos dá força, nos dá substância, nos dá paz no nosso coração. Toma conta daqueles 2 anjos que estão no Portugal também. Sozinhos, Senhor. Porque o Senhor sabe que pai e mãe eles não têm. Mas eles têm a Ti, Senhor. Para te proteger eles de todos os maus, de todas as calúnias, de todas as coisas ruins. Protege aqueles 2 anjos. São suas crianças, Senhor. Eu te peço para proteger a menina chamada Madalena. Madalena que está com tumores na cabeça. Protege ela, protege o senhor Bar e protege a senhora Vika. Por favor, Senhor, tira todas as doenças da casa deles, do corpo deles. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.